Olá, eu sou Sandro Alves do canal Encontros com Deus e hoje eu trago para vocês mais um Explicando o Versículo. Bom, o versículo de hoje está no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 15 a 20, que tem o tema como a árvore e seus frutos. Bom, então vamos ler o versículo bíblico. Ele diz assim: tomem cuidado com os falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos esfomeados. Vocês os identificarão por seus frutos. E é possível colher uva de espinheiros ou figo de erva daninha? Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Portanto, é possível identificar as pessoas por seus frutos. Bom, agora que lemos o versículo, é preciso separar eles por parte para poder depois juntarmos a mensagem completa. Vamos pegar a primeira parte do versículo, que diz assim: tomem cuidado com os falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas. Bom, o que Jesus estava nos ensinando aqui? Para tomar cuidado com as ofertas e promessas de salvação, muito fáceis. Oferta de salvação mágica, porque falsos profetas viriam para dizer coisas no nome de Jesus. Então precisamos de muita sabedoria e discernimento da força do Espírito Santo para saber justamente diferenciar e separar essas falsas realidades. Prosseguindo na parte que diz, mas que na verdade são lobos esfomeados, o que Jesus estava nos ensinando aqui? Ele dizia, porém, estão infiltrados no meio dos cristãos, esperando uma oportunidade para atacar feroz feito lobo. Quando seguimos na parte do versículo e pegamos uma parte que diz, vocês os identificarão por seus frutos. É possível colher uva de espinheiros ou figo de erva daninha? Aqui Jesus compara a identificação dos falsos profetas pelos frutos, assim como a videira dá uva e a figueira dá figo, jamais uma videira dará figo ou uma figueira dará uvas. Os falsos profetas nunca produzirão bons frutos. Desta forma, Jesus nos ensina sobre como reconhecer os verdadeiros seguidores e evitar os falsos profetas pelos frutos dos seus ensinamentos. Prosseguindo, pegando um trecho que diz, da mesma forma, a árvore boa produz bons frutos. Aqui Jesus compara as árvores boas aos cristãos que produzem bons frutos. Um verdadeiro cristão produz uma sombra e um refrigério espiritual para quem chega a ela, pois ela é cheia do Espírito Santo. Dessa forma, ela fornece, além de sombra, ela sempre terá uma palavra de Deus, que é o nosso alimento espiritual. Assim é o cristão que dá bons frutos. Quando ele prossegue e diz, e a árvore ruim produz frutos ruins, o que Jesus estava querendo dizer aqui? Ele estava querendo dizer que já a árvore que produz frutos ruins, Jesus compara aos cristãos que esfriaram na fé. São os crentes que estão nos bancos das igrejas, somente esquentando o banco. Um crente que está ali sem produzir mais nada. Ele vai aos cultos e não consegue mais sentir o calor do Espírito Santo queimar em seu coração. Ele vai à igreja sem perdoar o próximo e não leva mais a palavra de Deus àqueles que precisam desse alimento espiritual. É um crente desanimado na fé, que acabou virando um estacionamento espiritual, contagiando negativamente aqueles que se aproximam dele. Ao invés de impulsioná-los na fé, ele diz para eles ficarem ali na sombra, com eles sem produzir nada. Dessa forma, eles são como árvores que não dão bons frutos. Bom, prosseguindo no texto, tem aqui a parte que diz, a árvore boa não pode produzir frutos ruins e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. O que Jesus estava nos ensinando aqui? Aqui você já consegue ver a resposta onde Jesus comparou que uma árvore boa produzirá bons frutos e uma árvore ruim produz frutos ruins.
o inverso jamais irá acontecer. E dessa forma você reconhece os falsos profetas e os crentes que esfriaram na fé e que não produzem mais frutos. Bom, prosseguindo no texto, temos aqui a parte que diz: toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Portanto, é possível identificar as pessoas pelos seus frutos. É como Jesus disse lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo de 1 a 8, que diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhe dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como o ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Bom, meus irmãos, dessa forma você consegue saber quem está na videira produzindo bons frutos e quem não está. Bom, agora que já verificamos por parte o significado de cada trecho da mensagem, para tornar essa mensagem agora com entendimento melhor, é preciso que nós juntarmos todos os trechos que nós estudamos aqui e descobrimos. Então, dessa forma, o versículo explicado ficaria assim: Jesus manda tomar cuidado com as ofertas e as promessas de salvação, muito fáceis, ofertas de salvação mágica, porque falsos profetas viriam para dizer coisas no nome de Jesus. Então precisamos de muita sabedoria e discernimento, da força do Espírito Santo para saber justamente diferenciar e separar essas falsas realidades. Porém, os lobos estão infiltrados no meio dos cristãos, esperando uma oportunidade para atacar, feito lobos ferozes. Onde Jesus nos ensina a identificar os falsos profetas pelos frutos, assim como a videira da uva e a figueira da figo. Jamais uma videira dará figo ou uma figueira dará uvas. Os falsos profetas nunca produzirão bons frutos. Dessa forma, Jesus nos ensina sobre como reconhecer os verdadeiros seguidores e evitar os falsos profetas pelos frutos dos seus ensinamentos. Jesus também, no versículo, nos compara com árvores boas, que são os cristãos que produzem bons frutos, e um verdadeiro cristão que produz uma sombra e um refrigério espiritual para quem chega a ela, pois ela é cheia do Espírito Santo. Dessa forma, ela fornece, além de sombra, ela sempre terá uma palavra de Deus para quem chegar, que é o nosso alimento espiritual. Assim é o cristão que dá bons frutos. Já a árvore que produz frutos ruins, Jesus compara aos cristãos que esfriaram na fé. São os crentes que estão nos bancos das igrejas somente esquentando o banco. Um crente que está ali sem produzir mais nada. Ele vai aos cultos e não consegue mais sentir o calor do Espírito Santo queimar em seu coração. Ele vai à igreja sem perdoar o próximo e não leva mais a palavra de Deus àqueles que precisam desse alimento espiritual. É um crente desanimado na fé, que acabou virando um estacionamento espiritual, contagiando negativamente aqueles que se aproximam dele. Ao invés de impulsioná-los na fé, ele diz para elas ficarem ali com ela na sombra, sem produzir mais nada. Dessa forma, são como árvores que não dão bons frutos. E vemos, Jesus comparou que uma árvore boa produzirá bons frutos, e uma árvore ruim produzirá frutos ruins. O inverso jamais irá acontecer. E dessa forma, você reconhece os falsos profetas e os crentes que esfriaram na fé e não produzem mais nada. Bom, assim como ele diz no Evangelho de João 15, versículo 1 a 8, que diz assim: eu sou a videira verdadeira, é meu Pai o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhe dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como o ramo
não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Bom, meus irmãos, dessa forma você consegue saber quem está na videira produzindo bons frutos e quem não está. Eu reconheço que essa mensagem é pesada para um cristão quando se identifica que esfriou na fé. Mas eu tenho uma mensagem de esperança para você, uma solução para você buscar, que diz que o esfriamento espiritual, ele é um perigo para nós cristãos. Bom, pode ser traduzido como a perda da paixão pelo Evangelho, a perda do primeiro amor, distanciamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, qualquer cristão está sujeito a esfriar-se na fé. Mas assim como o organismo vivo deve manter sua temperatura normal para viver, o crente deve estar sempre fervoroso na fé em Cristo. A frieza espiritual é sem dúvida uma das piores coisas na vida do crente, pois perde-se totalmente a vontade de orar, ler a Bíblia, ir à igreja, cantar louvores e glorificar o Senhor Jesus Cristo. Sem contar que em outras coisas vão entrando sorrateiramente e ocupando o lugar de Deus, com a famosa expressão de que a gente fala, não tem nada a ver. Na verdade, ninguém se esfria na fé da noite para o dia. É um processo longo, que aponta para um desleixo diário que pode ser visto no abandono gradativo da Bíblia e da oração. Crentes frios na fé encaram o pecado como algo natural e normal, e não experimentam mais o arrependimento, pois não têm mais a disposição de buscar a Deus com lágrimas e nem mesmo choram pelos seus pecados. Na verdade, estão bem mais envolvidos com este mundo e sua glória do que com a presença e glória do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. A frieza velada e a frieza revelada. Isso é sério e significa que há crentes que estão frios por dentro, mas mantêm o véu por fora, velando, escondendo e disfarçando o seu triste estado interior. Em muitos casos, estes são os religiosos que zelam meramente pela religiosidade, mas não têm vida com Deus. Há, por outro lado, aqueles que se tomaram declaradamente frios, incrédulos, uma vez que passaram a relativizar publicamente a palavra de Deus, o Evangelho e a Igreja. A boa notícia é que há remédio para curar e evitar que não caiamos na frieza espiritual. E, para isso, não há outra receita a não ser recomeçar. Convergir para a direção oposta em que está indo. Voltar ao primeiro amor, levantar-se do pó e da cinza e olhar para Jesus Cristo, o único que pode revitalizar e reanimar o servo abatido. Em outras palavras, é necessário um esforço, uma determinação nossa, acompanhada com a ação do Espírito Santo, para nos levantarmos e partirmos em direção a Jesus, a sua palavra e a oração. A palavra de Deus nos ordena, em Romanos 12:11, que diz assim: nunca lhes falte o zelo, sede fervorosos de espírito, servido ao Senhor. Bom, levando em conta a nossa responsabilidade na caminhada da fé, segue aqui algumas dicas para fugirmos do estado de frieza. Espiritualmente, mesmo sem querer ler a Bíblia, você deverá ler. Mesmo sem querer orar, você deverá se esforçar. Mesmo sem querer ir à igreja, você deverá decidir ir. Mesmo sem perceber a fé no seu coração, você deverá buscar a Deus. É uma questão de decisão e esforço. E com a ajuda do Espírito Santo, você irá melhorando, se aquecendo e voltará a ficar radiante, avivado, motivado e cheio do Espírito Santo. A ação soberana de Deus em nossa vida não anula a nossa responsabilidade de buscá-lo e prosseguir em conhecê-lo. Resumindo, se você decidir andar com o Senhor Jesus Cristo e decidir bruscamente conhecê-lo cada vez mais todos os dias, você jamais esfriará na fé, pois Jesus Cristo é a única fonte inesgotável de sabedoria e de conhecimento. A água da vida, o pão vivo que desceu do céu, a nossa luz, o caminho, a verdade e a vida. Achegue-se a Deus e Ele se achegará a você. Entregue todos os dias os seus caminhos e a sua vida ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará por você. Bom,
Se você gostou da mensagem explicando o versículo, se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário, compartilhe com famílias e amigos e não se esqueça de tocar o sininho para ser avisado quando tiver uma nova mensagem para você. Fiquem todos com Deus e até a próxima mensagem.